Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita. E é muito bom estar de novo aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema que, na verdade, diante da preleção, do estudo inicial, a gente nem precisava falar mais. Bastava eu pegar meus livrinhos e sair daqui. Muito bem exposto, muito bem colocado. Mas vamos lá. Eu acredito que o ano passado, mais ou menos, me foi pedido para eu fazer um estudo sobre este tema. E essa solicitação entrava no meu telefone como se fosse parte da minha agenda pessoal, a me lembrar de um compromisso que eu deveria falar sobre este tema. Evidentemente que isso não foi a espiritualidade que colocou, mas um espírito encarnado que adentrou a minha agenda e colocou lá, para que eu me lembrasse, de hora em hora, que ele gostaria que eu fizesse um apanhado, uma coisa simples, mas que me informasse a ele por que somos espíritas. Porque muitas vezes a gente faz uma opção e a gente não sabe o porquê exatamente nós escolhemos este caminho e não o outro. A gente sabe muito bem como viemos parar na casa espírita. A grande maioria diz que veio pela dor, sufocados pelas dificuldades da vida, procuramos um apoio, procuramos um ombro, procuramos um amigo, e ele nos traz para o amigo dos amigos, ou a grande amiga que é a casa espírita. Outros já nasceram em berço espírita, e ali continuaram, continuaram, e acharam bom, interessante, bacana. Outros ainda vieram parar na casa espírita porque não estavam satisfeitos com os ensinamentos que tinham da doutrina que professavam. Alguma coisa, em algum momento, startou uma necessidade de conhecer um pouco mais. E, possivelmente, como professavam uma outra doutrina, não encontraram essas explicações lá. Muito bem. Acontece que vir à casa espírita, escutar as palestras, não é ser espírita. Isso aí é um momento em que nós estamos despertando para a necessidade de alguma coisa que está aqui dentro do nosso coração. Nós vamos fazer então essa reflexão agora. Eu trouxe alguns aspectos para que a gente possa, ao sair daqui e no decorrer dessas colocações, analisar essa questão. Por que eu sou espírita? Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer a vocês que nenhuma dessas colocações que serão feitas aqui foram criadas por mim. Elas constam do Livro dos Espíritos, e eu busquei principalmente o capítulo 1, o livro 1, o capítulo 1, o livro 2, dos capítulos 1 a 10, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 6, o Cristo Consolador, e encontrei um livrinho muito interessante, cujo título é 10 razões para ser espírita, de José Carlos Leal. Usei também um livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam. E assisti palestras, essas que todos nós podemos colocar lá no YouTube e assistir. E li alguns textos. E por mais simples que esse tema seja, ele não é tão simples, não. Ele vai exigir de cada um de nós, não só o conhecimento, mas principalmente a reflexão. Vai exigir de nós um mergulho dentro de nós mesmos, para que possamos chegar à conclusão, realmente, mas por que eu sou espírita?
chegamos à casa espírita, assistimos às palestras, e alguns de nós já saem embora e dizem, não é nada disso que eu quero. Esse negócio de ser espírita é muito complicado. Primeiro, porque eu não tenho ninguém para culpar pelos meus erros. Eu tenho que assumir os meus erros. Isso aí não dá para mim agora, não. Eu já escutei isso. De gente dizendo isso para mim não dá. Agora não, é muito complicada essa história. Vão protelando. Perfeito. Está tudo certo. Mas nós vamos começar aqui com esses questionamentos, esse principal questionamento sobre o que é Deus, muda literalmente a maneira de pensar Deus depois da codificação da doutrina espírita. Antes disso, nós conhecíamos um outro Deus. Era dado um outro enfoque a esse Deus. E esse enfoque era tão doído, que eu vou ler para vocês uma estrofe, nem é uma estrofe, são 2 versos, de uma poesia linda de Castro Alves, que chama-se Vozes da África, em que ele fala do sofrimento na época da escravidão. E esses 2 versos dizem assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Onde estás, Senhor Deus? Aqui a gente começa a pontuar aquele Deus que era vingativo, que era cruel e que não tinha esses olhos de amor que tem o nosso Deus. E aí a gente começa pensando não na criação de Adão e Eva, mas na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva criados, espíritos recentes, portanto, tinham acabado de ser criados por Deus e conheciam somente um universo, o paraíso. Ali não havia maldade, ali havia abundância, eles não conheciam nada mais, até que aparece uma serpente e oferece a ela um fruto da árvore proibida. Para mim, aí já começa a embolar, porque aí eu já não começo a entender que uma árvore frutífera, uma macieira, possa ser proibida de ter o seu fruto recolhido para comer. A maçã era conhecida pelos antigos como a macieira, como a árvore do conhecimento. Que intenção teria Deus de proibir aquele casal de provar da maçã, que simbolizava o conhecimento? Se Ele nos fez para que possamos crescer. É a lei do progresso. Aí eu já começo a ficar meio confusa. Como é que pode esse Deus, que nós entendemos que é só amor, pega aquele casal que se assemelha às criancinhas, posto que, primeira encarnação, não tinham tido tempo de produzir nem o bem nem o mal, igual aquele bebezinho nosso lá em casa, que tenta colocar o seu dedinho na tomada, e a gente vai lá, nós, seres imperfeitos, vamos lá e com todo carinho tiramos o bebê e mostramos que não pode, e finalmente colocamos algum adesivo para que o bebê não coloque o seu dedinho para se machucar. Deus, incomplacente, expulsa Adão e Eva do paraíso. Mais um exemplo, o dilúvio. Deus vai demonstrando aí a crudelidade do seu comportamento. Por que Deus resolve dizimar a terra toda a sua criação? Porque Ele estava insatisfeito com o comportamento dos homens. Esse não é o Deus. Ou essa não é a interpretação que deveríamos dar a essa questão.
E aí chama Noé e diz, Noé, olha aqui, constrói uma arca, bota ali dentro um casal de cada espécie animal, você entra com a sua família e segue. E manda um dilúvio que acaba com tudo. Interessante, né? Esse outro aspecto desse Deus que nos foi trazido como um Deus cruel. Por que ele acaba com a sua criação? Ele estava insatisfeito com a sua criação? Aí dá para a gente pensar, então não é Deus, que é isso? Epa, tem alguma coisa. Ele é perfeito? Então, a gente cria o Deus cruel. A gente cria o Deus cruel. E aí passamos a temer a Deus. Muito medo de Deus. Deus é aquele homem que aponta e diz, todos errados. Está tudo errado nessa terra. É aquele Senhor que eu, quando criança, morria de medo dele, porque ele era um homem muito alto, seus cabelos eram longos, não eram brancos nem eram pretos. Talvez um azul acinzentado, e apontava o dedo. E de vez em quando eu esfolava o meu joelho, eu ficava assustada e pensando, o que será que eu fiz de errado para ser castigada por Deus? Porque a essa altura, a gente cria realmente, a gente tinha a certeza de que Deus impunha o castigo. E junto a isso surge a figura do diabo. Meu Deus do céu! A figura do diabo. Aquela cobrinha que lá estava era o diabo transfigurado para que ela pudesse chegar próximo, o diabo pudesse chegar próximo a Eva. Surge a figura do diabo. E aí, há pouco tempo, eu conversando com uma das nossas sobrinhas, que é católica, eu disse a ela que eu não conseguia entender. Ela disse, não, mas Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo lindo, chamado Lúcifer. Perfeito, mas ele se revoltou contra Deus. E aí, quando ele se revoltou contra Deus, ele saiu de lá e foi organizar um inferno. Aí eu, Jesus... Mais uma vez, pontua, para mim eu não conseguia entender nada. Se era um anjo, já era um espírito de uma certa evolução. Nós, que não somos tão evoluídos, quando conseguimos dominar um vício, não voltamos a praticar o mesmo vício. Se voltamos é porque não dominamos. E aí eu ficava pensando nessas coisas, como pode? E aí nos foi informado que quando morríamos, tínhamos 3 possibilidades. Ou vamos para o céu, ou vamos para o purgatório, ou vamos para o inferno. Mas isso é uma condenação eterna, à exceção do purgatório, que a partir das orações feitas por outro, poderiam tirar aquela criatura daquela situação. Então, é interessante a gente ir analisando como é que as coisas vão sendo colocadas para nós e nós simplesmente aceitamos. Não questionamos, não analisamos, não criticamos. E aí, mais uma coisa interessante. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí confundimos tudo. Confundimos o Criador com a criatura, demos um corpo físico para Deus, e Deus assume os nossos piores erros, que são a crueldade e a vingança. Quando, na verdade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus nas suas virtudes. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque ele tinha um corpo físico. E aí, eu encontrei nesse livro daqui uma citação interessante, é pequenininha. O livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam. Nós usamos esse livro lá no nosso culto, lá em casa. E aí, nessa lição, o diamante,
O Dr. Brian Weiss diz o seguinte: somos todos criados à imagem de Deus. E Deus está dentro de cada um de nós. Nossa natureza é predominantemente amorosa, pacífica, equilibrada e harmoniosa. Somos inerentemente solidários e capazes de compaixão. Somos almas. Essa descoberta, vamos dizer assim, chega para nós em meados do século XIX, quando Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ao conversar com os espíritos, ele que era um educador, ele que era uma pessoa voltada para o estudo e curioso, começa a fazer questionamentos aos espíritos e pergunta: mas espera aí, o que é Deus? Porque ele já tinha percebido que não é quem é Deus. Se é quem é Deus, chama João, José ou Maria, não sei, mas o que é Deus? E nesse momento, quando os espíritos respondem a ele, e ele codifica no livro dos espíritos, ele coloca no livro dos espíritos como a primeira pergunta do capítulo 1, é a causa primária de todas as coisas. Nesse momento, vai mudando o nosso foco. O espiritismo vai mudando esse foco, vai nos mostrando uma outra visão a respeito daquilo que já tínhamos sedimentado nos nossos comportamentos. Era tão sedimentado que algumas pessoas ainda creem nesse Deus, ou naquele Deus que castiga. As pessoas ainda creem na figura do diabo. Está tão arraigado isso em nós, que alguns ainda creem em tudo isso que nós colocamos aqui. Mas é interessante que ele vem nos mostrando, a doutrina espírita, que Deus não julga, que Deus é paciente, que Ele é amoroso, que Ele aguarda o nosso crescimento. Cada um de nós está num nível evolutivo diferente do outro. Se a gente começar, até entre os irmãos, se a gente vai conversar com um irmão nosso de sangue, a gente já percebe a diferença. Entre os nossos filhos, como são diferentes. Embora muitos sejam filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm visões diferentes a respeito de uma situação. E alguns são mais impetuosos, alguns partem para o enfrentamento, enquanto outros são mais dóceis. Então, cada um de nós está num grau evolutivo. Deus também não delega ao outro a responsabilidade pela nossa modificação. Conversei uma vez com uma senhora católica, muito católica essa senhora, e que tinha praticado alguns abortos. E ela disse que já estava com a consciência totalmente tranquila, porque ela já tinha confessado ao padre, e o padre a orientou a se confessar com o bispo, e ela então estava com o coração tranquilo. Mas Deus não delega a ninguém a nossa absorção pelos nossos erros. Pois se nós erramos, quem é que tem que reparar esse erro? Quem é que tem que consertar esse erro? Nós. Eu não posso determinar, nem pedir a alguém para resolver o meu problema. E a gente não pode esquecer que a dívida acompanha o devedor. Não tem jeito. E aí a gente vai continuando essa nossa leitura da doutrina espírita, e a gente chega a essa questão do sofrimento. O porquê do sofrimento? Se Deus não impõe o sofrimento, quem impõe então? Nós. Nós mesmos. Mas também não podemos esquecer
que o sofrimento, como disse ainda agora o nosso companheiro, ele é uma ferramenta para o nosso crescimento. E aí a gente chega na questão do bem sofrer e do mal sofrer. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por um momento de muita dificuldade. Todo mundo me olha assim bonitinha, mas eu passei já por muito momento de dificuldade. E aí, já era espírita, eu estava sentada no sofá da minha casa sem saber o que fazer, e eu escutei meu pai falando assim, já desencarnado, falando comigo: tenha calma, está por pouco. Esse problema durou cerca de 30 anos, mas o que são 30 anos diante da eternidade? Nada. Um momento. A nossa encarnação é só um momento do nosso crescimento. E quando a gente começa a ler os livros espíritas, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, porque não se iludam, vir a palestra é show de bola. Estudar é show de bola ao quadrado. Porque aí nós vamos começar a entrar dentro da doutrina espírita. Fazer cursos, a casa oferece cursos, é melhor ainda. Todas as casas espíritas oferecem cursos, é melhor ainda. E aí nós vamos vivenciando as nossas dificuldades de uma forma mais amena. Não vamos ficar isentos de sofrimento, não. Lamento informar, mas vamos ver o sofrimento de outra forma, sem esquecer que nós sempre vivemos o presente. O presente que vivemos hoje é influenciado pelas ações que tivemos ontem e influenciará o nosso futuro. Quando o futuro chegar, estaremos no presente. E aí começa tudo de novo. Então a gente não pode perder essa noção de que nós vivemos sempre o presente. Então o que a gente tem que fazer para evitar esse sofrimento? O nosso companheiro disse aqui: nascemos para sermos felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Ninguém, nenhum de nós. Mas através das nossas opções, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos passando por determinadas situações que vão nos trazer problemas. Além disso, como eu acabei de falar aqui, vivemos hoje, muitas vezes, em função daquilo que praticamos. A gente precisa estar atento. Ai, meu Deus, por que será que isso está acontecendo justamente comigo? Porque foi justamente você que cometeu esse erro. Eu tenho amiga que se casou com uma pessoa, um alcoólatra. Meu Deus, com tanta gente, para eu me casar, vou me casar justo com um alcoólatra? E aí, como a gente já tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente pensa assim: o que será que eu fiz para levar esse indivíduo ao alcoolismo numa vida anterior? Ou posterior, ou ainda mais antiga? Aí a gente vai dizer delírio. Quem não é espírita? Delírio. Que vida anterior? Não existe vida anterior. Se livra desse problema. E aí vamos angariando mais problema. Porque uma das coisas que o Espiritismo fez foi matar a morte. Não existe a morte. Como que pode um negócio desse? A morte, vou informá-los para a alegria de todos, não existe. Porque a vida continua. E nós temos vários relatos em livros espíritas, psicografados pelo Chico Xavier, que é para nós um ícone da doutrina espírita,
falando sobre isso, relatando casos e fatos. Se a gente buscar, logo no primeiro livro psicografado por Chico através do André Luiz, Nosso Lar, ele já vem nos falando sobre essa questão. A questão do desencarne de André Luiz. E a forma como ele se encontra no umbral. E ele somente consegue sair dali quando ele começa a restaurar, a lembrar da sua fé. E através também, uma coisa que ajudou muito ele restaurar essa fé, foram as orações que foram feitas pelos seus pacientes, já que ele era médico na última encarnação. Mas vejam bem, não foram as orações que tiraram ele dali, foi a sua disposição em buscar alguma coisa que o ajudasse. Assim como Jesus, como foi falado aqui, estendeu a mão, ele soube estender a mão para a ajuda que chegava dos céus. E dos céus aí, eu estou falando, é sentido figurado. Né? Não, deixa eu beber uma aguinha aqui que eu já estou seca. Então, tudo isso faz sentido se a gente começar a prestar atenção. Que sentido? O que Deus estaria buscando para nos fazer viver uma única vida? E eu morava na Tijuca, passava pela porta do Ronald McDonald, uma instituição que é mantida pelo McDonald's e que atende crianças com câncer. Eu não era espírita. E eu passava ali e ficava pensando, meu Deus, o que será que aconteceu aqui? Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz uma criança que não teve tempo de fazer nem o bem, nem o mal, passar por essa situação? O que é isso? Por quê? Aí vem a doutrina espírita e nos fala uma coisa lógica, que a gente usando o nosso raciocínio, a nossa fé raciocinada, vemos que tem sentido. Imagina se não tem sentido. Deus nos manda para cá, para uma única vida. Um nasce cego, estropiado, cheio de problema. O outro cheio de saúde. Que é isso? É jogar dados, como o rapaz falou aqui? Ele joga dados ou ele impõe a sua mão e diz, você vai, você não vai, você vai, você não, você vai bem, você vai mal, você vai bem, você... Que é isso? Deus não é o acaso, porque o acaso não existe. Eu não consigo entender, não sei se isso acontece com vocês, mas eu não consigo entender Deus fora da doutrina espírita. Porque há tantos mistérios fora da doutrina espírita e que eu não consigo entender. E como eu sou uma pessoa, embora eu tenha o meu lado emocional bem latente, eu tenho o meu lado do raciocínio, o meu lado do racional. Que é isso? Por que a gente passa por essa situação? A gente consegue entender por que um é baixo, outro é alto, um é louro, outro é moreno, por causa da determinação genética. E aí vem em função dos nossos pais, da nossa família. Mas em função do sofrimento, se eu não acreditar em mais de uma vida, fica complicado. Fica muito difícil. E aí Chico, além da psicografia dos livros, ainda psicografava cartas de desencarnados que se apresentavam ali e mandavam mensagens, muitas vezes com informações que só os seus parentes próximos, bem próximos, conheciam. E assim, aos poucos,
analisando cada uma dessas situações que vão se colocando à nossa frente, a gente vai estruturando um novo espírita. E a gente entende, então, que a reencarnação atende a uma lei da justiça. Voltamos para nos melhorar. A lei não é do progresso? A lei, Deus não quer nos ver felizes? Então precisamos operar esses consertos que deixamos para próximo. E quantas vezes a gente pensa, isso aí, vou deixar para próximo. Às vezes até de brincadeira, até sem conhecer a doutrina espírita, a gente fala, na outra vida eu conserto isso. Mas é preciso que a gente opere esses consertos, porque senão nós vamos demorar tanto para sermos mais felizes do que já somos. Vamos olhar aquele sofrimento com os olhos da gratidão. Porque na hora que ele chega, significa que nós estamos preparados para aceitar e assumir aquela dificuldade. Meu jugo é leve. Então eu posso caminhar, porque Jesus disse isso para nós. É fácil, fica comigo, que eu vou te ajudar a superar essa dificuldade. Nunca estamos sozinhos. Já repararam que às vezes a gente está numa situação de tanta dificuldade, a gente faz uma oração, aquela oração sentida. Daqui a pouco vem uma ideia na nossa cabeça, do nada. Não é do nada. Porque o nada não existe. A ideia vem através dos nossos amigos espirituais. Então a gente vai organizando essa questão e vai pensando no nosso livre-arbítrio. O que eu estou fazendo da minha vida? Que caminho que eu vou seguir? Posso escolher um caminho tortuoso, mas posso também escolher um caminho mais tranquilo. E isso só quem determina somos nós. Ai, a vida foi muito ingrata comigo. A vida nunca é ingrata conosco. A vida é sempre um presente de Deus. Só que a gente não consegue enxergar nas dificuldades esse presente. Não consegue agradecer pelas dificuldades. Eu estou falando isso, não estou falando para vocês, não, estou falando para mim também. Porque no momento em que a gente está passando por aquela dificuldade, a gente, meu Deus, passado aqueles primeiros instantes, aí a gente pode acalmar o nosso coração e perceber aquilo de uma outra maneira. Sejamos gratos. E eu estou batendo mais nessa questão do sofrimento, porque essa questão chega para todos nós e a todo momento. A gente não sabe a que horas nós vamos enfrentar essa dificuldade. Então, de tudo isso que a gente vai falando, aí a gente percebe uma questão que é muito importante e que os nossos companheiros espíritas falam muito para nós: a necessidade da reforma íntima. É difícil, né? Muito difícil. Mas o primeiro passo é aceitarmos o que vem para nós. Ah, mas aí é resignação demais. Não estou falando em resignação demais. A resignação ela vai ser aplicada no momento em que nós não tivermos alternativas, aí não tem o que fazer. Mas nós podemos sim aplicar a resignação que move você para frente, que acelera o teu crescimento, porque você vai buscar outras alternativas. Então é preciso que a gente atenda a essa necessidade da reforma íntima. Então o primeiro ponto é esse. Chegou um momento difícil? Aceita. E vamos trabalhando essa ferida que está aberta aqui dentro com amor por nós também. Porque a gente aprende que tem que amar o outro.
mas a gente descuida da gente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento tem mais de 2000 anos. E a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes nós somos até cruéis conosco mesmo. E outras vezes a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, também não é assim. Então a gente precisa prestar atenção. Por que a reforma íntima? Porque ela é que vai nos conduzir àquela vida feliz que nós estamos perseguindo há tanto tempo. No momento em que nós nos tornarmos espíritos melhores, nós vamos ser mais felizes. E às vezes eu fico até desconfiada quando Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. A gente vive momentos tão felizes. A gente tem coisas tão lindas para apreciarmos, para vermos com esses olhos sadios que nós temos, para ouvirmos. E a gente faz tudo tão no automático que a gente já não percebe mais o canto dos passarinhos. Ontem nós estávamos num parque com alguns dos nossos netos e ali começou a cantar o Bem-te-vi. E eu peguei a mãozinha da pequenininha, da nossa pequenininha, que tem 2 anos, e disse para ela, ouve o passarinho cantar. E eu falava, Bem-te-vi, e ela repetia comigo, Bem-te-vi, apreciar a beleza do canto dos pássaros. Nós temos tantas coisas que podem nos fazer felizes. O sorriso de uma criança, o apoio a uma pessoa doente. Nós temos muitas coisas que nos fazemos felizes, mas algumas vezes nós insistimos em só olhar para o que nos faz, o que não está tão bom. Nem nos faz mal, o que não está tão bom. Isso a doutrina espírita vai nos ensinando. Então a gente já viu que o espiritismo mata a morte, mas faz nascer a vida do plano espiritual. E não é aquela vida boba, não, céu, inferno. Não, é uma vida produtiva. Isso está lá. Está lá no Evangelho. É uma vida produtiva. Nós podemos e devemos observar essa questão. A confirmação da vida depois da morte. E tem uma questão muito interessante, porque a gente morria de medo da morte, né? Porque nós tínhamos essas opções que eu já falei para vocês. Mas já repararam que a gente tem medo do morto? Já? Pararam para prestar atenção? Ai, não, eu não vou ficar ali perto não, só tem morto. A gente não gosta de ir ao cemitério. Tem gente que vai ao cemitério, chega em casa, lava o sapato, troca de roupa, toma banho. A gente morre de medo do morto. Mas sabe quem será o morto de amanhã? Nós. Então, a gente precisa... Ali não tem nada. Só tem um corpo de carne. Não tem mais nada. Mas a gente insiste em ter medo do morto. Coitado do morto. Ai, Jesus, não aparece não, que eu não quero nem te ver. Então, eu vou ler um pedacinho do Evangelho aqui para vocês, a gente está chegando ali no final, que eu achei muito interessante e achei que convinha eu fazer essa leitura. São 2 parágrafos. No capítulo 6, o Cristo Consolador. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que Cristo não disse senão por parábolas. Se a gente não tem essa interpretação, como é que a gente entende Jesus dizer àquele que veio avisar que sua mãe e seus irmãos estão aí, e ele pergunta, mas quem são minha mãe e meus irmãos?
O Cristo disse: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Só que a gente não percebe as palavras. Fim útil a todas as dores. O que será isso? Exatamente aquilo que nós falamos. Se é um fim útil, não basta ficar paralisado em cima daquela dor. Vamos trabalhar. Vamos ter gratidão por aquela dor e é uma ferramenta. E procurar saber, entender o porquê daquela dor. Tem mais um pedacinho. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que sofre? E aí, na hora que a gente encontra a certeza de que Deus não é injusto, e a certeza de que nós estamos passando por aquela dificuldade, por uma absoluta necessidade nossa, nós vamos viver de uma forma mais amena. Precisamos ter mais fé. Finalmente, já está quase na hora da gente terminar. Eu não sei por que vocês se tornaram espíritas. Eu sei por que eu me tornei espírita. Mas eu espero firmemente que todas essas reflexões que nós fizemos aqui hoje, nessa noite, possam deixar em vocês as colocações necessárias para que vocês descubram por que vocês são espíritas. E não adianta vir dizer: ah, não, eu estou tentando ser espírita. Não existe tentativa de ser espírita. Assumamos que somos espíritas em crescimento. Mas a gente não está tentando nada, não. A gente já é espírita. E mais uma coisa importante. 5 minutos de doutrina espírita, a gente já sabe de tudo. Tudo. Não tem novidade. E por que não tem novidade? Porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã baseada nos ensinamentos de Cristo, que vai fortalecer o nosso amor por nós mesmos e pelos próximos. Então, que a gente faça essa reflexão em casa, porque se realmente queremos ser aquele espírita, precisamos começar ontem a nossa reforma íntima. Eu estou imbuída dessa responsabilidade. Já pontuei tudo que eu preciso mudar e já estou atuando em cima. Não sei se eu vou conseguir nessa encarnação, porque é tanto problema, mas eu estou tentando. Então, que fique aí esse convite. Porque eu sou espírita. Que Jesus fique com todos nós. Um forte abraço a cada um de vocês.